Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém, queridos? Amém! Prometo que não vou ser muito longo, né? Pois as horas também já não dá muito espaço, né? Estava certo para vir trazer a palavra do pastor Oscar lá de Linhares, né? Mas o inimigo, assim como ele trabalhou na minha vida, trabalhou na sua, para não estarmos aqui hoje adorando a Deus, né? Desde já quero deixar os meus agradecimentos a todos os quais aqui se encontra, né? A família do pastor, aquele meu seja bem-vindo, né? Na minha verdade não é um seja bem-vindo, né? Porque já estava, né? Eu só falo agora, seja bem-ficado, que fique com Jesus, né? Abra tua Bíblia comigo no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 17, no seu versículo de número 11 em diante. Aquele que por gentileza não estiver muito cansado, coloca sobre as plantas dos vossos pés em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus de Nazaré. Fala-se comigo, é hoje o dia de eu agradecer o Senhor por tudo o quanto tem feito. Vira para o teu irmão e fala, se prepara, porque se até hoje você não agradeceu, hoje você vai agradecer. Então já começa dando glória. Quantos acharam a palavra do Senhor? Digam amém. Quem não achou, diga amém, espere. Então pega em Lucas, doutor Lucas 17, esse versículo de número 11. Louvado seja Deus, né? Quando eu vi que não ia vir de fora, eu falei, já vou preparar alguma coisa aqui, porque ou é eu ou o pastor Rosinaldo, né? O pastor Rosinaldo, eu vi abrindo a Bíblia, ele já está preparando. Mas aí Deus sabe o que faz, né? Vamos ser guiados pelo Espírito, porque a palavra é revelada por né? Então eu creio que Deus ele vai estar na direção, amém? Quantos acharam? Quem não ajuda, diga, me espere. Glória a Jesus. O pastor vai ler o primeiro e a igreja Gente do céu, que é isso? Nem eu que amanheci um dia na vigília pulando e dançando, não estou com esse desmolecimento. Jesus de Nazaré, que diz assim a palavra do Senhor: a cura dos 10 leprosos. E acontecendo que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. 12. Peraí, tá feio, horroroso. Fala todo mundo, Pronto, deu para afinar. 1, 2, 3. E? Que isso, gente? Pera aí, volta a fita. Tá horroroso, é para Jesus. Enquanto eu contar até 3, você inicia. 1, 2, 3. Deixa eu ler que eu vi que hoje o negócio está estranho. E entrando em uma certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, ao qual pararam de longe e levantaram o quê? A voz dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram. E quantos que voltou? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta e caiu aos pés
com o rosto em terra, e dando-lhe graça, estendeu, e era samaritano. E respondendo Jesus: não foram 10 os limpos? Aonde estão os? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode se sentar, batendo palma para Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Queridos, a palavra do Senhor vem falando acerca de 10 leprosos, de 10 pessoas que se encontravam com uma forte e grandiosa lepra, que a Bíblia do Senhor vai dizendo que esta lepra, quem a possuía, era excluído da sociedade. Espera aí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que se essa pessoa que possuía esta lepra estivesse aqui, todos nós estaríamos, estaríamos contaminados com essa lepra. Mas pastor, hoje não existe mais. Existe. Ali em Vitória tem uma casa dos leprosos, aonde essa pessoa tem que ir para passar por um grande tratamento para ser curado. Mas a Bíblia vai dizendo que estes homens ficavam afastados da cidade. O que eu já quero que você entenda nesta noite? Coloca-se de pé. Abraça também. Glória a Deus, aleluia. Coloca-se de pé e dá um abraço. Pode ser o que está do lado. Abraça ele. Abraça. Olha bem no rosto bonito dele e fala assim: olha, meu irmão, você não está leproso, porque eu estou te vendo, você está todo bonitinho. Olha que rosto lindo. Queridos, naquela época, se fizéssemos isso, você também era excluso, teria de ficar no lugar o quê? Recanteado. Agora eu imagino, pastor, o que é ficar recanteado. Eu lembro no tempo de escola, eu era doido para ter catapora, eu era doido para ter sarampo. Por que, pastor? O senhor era doido para ter catapora. Por que o senhor era doido para ter sarampo? Para não ir para a escola, para ficar lá assistindo Dragon Ball Z, para poder assistir desenho animado. Mas isso me dizia que quando passava o tempo, isso já ficava enjoado. Glória a Deus, aleluia. Aí agora o que eu quero que você entenda? Pode sentar. O que eu quero que você entenda? A pessoa que era leprosa, pastor, ela não tinha mais como dar um fim no seu sofrimento. Ela não tinha mais como dar um fim na sua solidão. O que eu entendo? A pessoa que era leprosa, ela tinha que ficar excluída. Falar da boca soa bonito. Falar da boca, ser excluído, soa muito bonito. Soa maravilhosamente bem. Mas agora eu começo a imaginar eu não poder dar um carinho no meu filho, eu não poder brincar com os meus colegas, eu não poder ir a um culto maravilhoso como esse, eu não poder estar no meio da sociedade, eu não poder sentar junto com minha família. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes nós olhamos a palavra, é bonitinho, os 10 foram salvos, Saulo não voltou. Ei, a profundidade de uma enfermidade, ela está além do seu conhecimento. Pastor, eu não entendi. Calma, você vai entender, querida. Às vezes tem muito leproso dentro da igreja, muito leproso dentro da casa do Senhor, e ainda não enxergou a tua lepra. Como a minha lepra, pastor? A lepra do fuxico, a lepra da contenda, a lepra do diz que me diz,
a lepra da prostituição. Ai, na raçura de revaia. A lepra de não obedecer, tudo isso é uma lepra. Aí você precisa o quê? Se prostrar diante do mestre. A Bíblia vai dizendo em 2 Reis 5 acerca de um homem que tinha uma lepra. Quem era esse homem? Quem conhece? Era um general de guerra. Quem era? Naamã. A Bíblia diz que Naamã também possuía uma lepra. Agora a diferença dos 10 leprosos para Naamã é que Naamã era um homem que tinha poder de voz. Naamã era um homem que tinha como ordenar as pessoas. Aí agora eu imagino, querido, o que adianta você querer tudo desta terra? O que adianta você querer tudo desta terra e perder o principal, que é adorar a Deus, e perder o principal, que é exaltar a Deus, e perder o principal, que é estar no meio desse povo bonito, e perder o principal, em gritar em alta voz, eu vou ficar rouquinho, amanhã eu não vou conseguir falar. Ei, vai ficar rouco, vai, se for na carne, mas se for no espírito, tá subindo glória, vai descer glória neste lugar. Aí agora eu imagino, ainda continuando lá em Naamã, Naamã por ignorância, Naamã por ser um soldado bem mandado, Naamã teve em Israel, guerreando ele, capturou umas das células e levou contigo. Mas aí é que está a história. Da mesma forma que Jesus de Nazaré ia passando por Samaria, Naamã ficou sabendo que havia profeta em Israel. Não entendeu? A igreja não entendeu, pastor. Pode falar do jeito que quer, pode futucar do jeito que quiser, mas há profeta em Israel, há profeta em Pedro Canário, há profeta nessa igreja. Aí agora lá, os cafundós do Juda, Naamã ouve falar que há um profeta por nome de Eliseu. Lá tem um profeta que ele tem orado, Deus tem abençoado a vida dele. Agora você imagina, querido, um homem que é acostumado a mandar, um homem que é acostumado a dar ordem, ele tem que quebrar o primeiro passo da vida dele. Eu creio que para Naamã chegar para receber a cura, Naamã teve que quebrar alguns empecilhos que atrapalhavam a Naamã receber o seu milagre. Ô pastor, não estou entendendo. Calma que você vai entender. A Bíblia diz que agora Naamã pega tesouro, Naamã pega exército, Naamã agora vai dar o profeta Eliseu, Naamã agora vai dizer: não, eu vou pagar pelo meu milagre. Igreja que se corrompe, você paga, querido. Mas aqui não tem macumbeiro, aqui não tem cartomante, aqui tem servo de Deus, aqui tem homem que paga o preço e Deus honra, aqui tem homem que fala como eterno, que ele manda chuva no momento certo. O que eu quero dizer? Você não entendeu ainda. O que eu quero dizer? Agora Naamã chega e fala: chama lá o tal do Eliseu. Bora! Chama lá o tal do Eliseu. Porque quem chegou foi Naamã. Meu bolso está cheio. Como funciona no nosso Brasil, como funciona na nossa política corrupta. Quem tem dinheiro é quem anda. Como funciona com a nossa saúde, que é uma vergonha. Quem tem dinheiro tem consulta, quem não tem vai pro SUS. Quem morre tem direito a caixão de luxo. Agora quem não tem vai pegar uma tábua e fechar para poder guardar. Mas nessa hora, com Deus, não tem essa palhaçada de pagar, não. Porque ele diz a
a palavra de graça desde graças recebeis. Aí agora a Bíblia diz que o profeta Eliseu vira para Naamã e fala: olha, manda ele ir ao Rio Jordão. Ah, Rio Jordão é bom demais. Querido, era bom, mas lá em outrora. Nessa época, pastor, diz a palavra do Senhor que o Rio Jordão estava em mundo. O Rio Jordão estava em mundo. O que é ser imundo? Fedendo. O que é ser imundo? Cheio de lixo, cheio de poluição, creio eu, mente de pregador. Aí agora o profeta Eliseu vira e manda dizer a Naamã: olha, fala comigo que se queres ficar limpo, vai ao Rio Jordão e desça lá 7 vezes. Qual é a primeira atitude de uma pessoa ignorante? De uma pessoa que acha que o dinheiro manda tudo? De uma pessoa que manda o dinheiro até primeiro do que Deus? Calma que eu vou te dizer, querido. Agora Naamã falou: epa, eu sou um homem da alta sociedade. Eu sou uma pessoa que eu pago as minhas comidinhas. Eu sou uma pessoa que eu tenho mais de 200 mil na conta. Eu não vou ser rara. Eu vou receber ordem do pastor José Roberto. Que falta de decência. Nem vem me receber. Até o próprio Geazi, ele falou: eu achei que Naamã, que o profeta iria vir e realizar uma cura maravilhosa. Porque assim, quando você paga, você já quer na hora. Mas pagando você não rala o joelho. Mas pagando você não jejuma. Mas pagando você não tem o compromisso de descer a casa. E agora Naamã fala que nada, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, porque eu já não suporto mais nem olhar para a cara do pastor José Roberto. Estou pegando o pastor José Roberto aqui como Eliseu. Já não suporto nem olhar mais, vamos embora. Ali, agora ele pega e vai, o quê? Concentrado embora. Mas para todo ignorante, Deus ainda dá uma oportunidade. Um dos servos de Naamã fala assim: meu senhor, posso lhe dar a palavra? Meu senhor, posso lhe dar a palavra? Sim, servo, pode. Fala o que está acontecendo. Meu senhor, se o rei desse uma ordem ao senhor para ir guerrear, o senhor não iria? Se o rei desse uma ordem para você executar uma grande viagem, você não iria? Iria. Então o que é ir no primeiro ali no rio que está passando tão próximo e arriscar a fazer o que o profeta diz? Aí Naamã agora ele para e pensa: eu já estou aqui meio incrédulo, porque é assim que muitos estão dentro da igreja. Incrédulo, bando de víbora. Que é isso, pastor? Isso é palavra de falar para ovelha. Não é tempo mais de ficar pregando mel, querido. Não é tempo mais de ficar passando a mão na cabecinha de ninguém. O negócio é: se não se consertar, vai para o inferno. Se não caçar o rumo, vai descer para o inferno. Jesus vai voltar, a carruagem vai passar e você vai ficar. Nessa hora quando a ripa come, ninguém nem dá um glória. Parece que eu estou pregando para as parentes. Daqui a pouco eu vou começar a bater na parede e falar: fala, parente, dá glória, parente, quando mistério, parente, quando canta gorinho, parente. Oh meu Deus, se já estivesse contando, o homem da mão furada está aqui, as cadeiras estavam voando, mas falando que Jesus está passando, ninguém dá glória. Aí agora Naamã chega, canta as suas vestes, é forte. Naamã agora vai o quê? Para o primeiro
Naamã vai para o primeiro mergulho, pastor. Todo um mesmo jeito. O Deus está forte. Naamã vai para o segundo. Levanta, não sumiu. Oh meu Deus, esse cara me fez de pateta. Porque assim, faz campanha, não espera o tempo de Deus, já começa a meter o dedo no profeta, dizer que não é homem de Deus. Agora, não vai para a terceira, para a quarta, para a quinta e para a sexta. Mas aí eu volto lá para a primeira. O que eu entendo dentro desta palavra? Que a primeira vez que Naamã desceu, o Senhor estava quebrando o orgulho de Naamã. Quando Naamã desce pela segunda, começa a tirar o poder da riqueza. E quando Naamã desce a terceira, o Senhor começa a purificar a Naamã para receber. Quando ele começa a descer a quarta, vai tirando todo impedimento. Quando desce a quinta, pastor, ele já começa a ser confiante. Quando ele desce a sexta, começa a aumentar a fé de Naamã. Quando ele desce a sétima, ele levanta, ele fica limpo. É para Deus fazer na tua vida. Você tem que descer, você tem que subir para poder receber de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não é. Aí agora, Naamã não fez como muitos que fazem vir da igreja. Só está na igreja até receber o milagre. Depois que recebe, faz igual eu falei outro dia, no cabozinho do Jack, dá-lhe uma tábua que para você achar esse irmão depois no campo é difícil. Só vem galopando. Ou senão fica que nem crente macaco, só pulando, nem tem revelação. Eu vou para a igreja do fulano, porque lá dá uma revelação profunda. Ei, a maior revelação se chama isso aqui, a palavra do Senhor. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, então não adianta ter outro caminho, pastor. Não adianta procurar a porta larga, não, querida. Até para entrar na igreja é estreito, até para poder dar glória é estreito. Por isso que fala que o céu é conquistado a força. O céu é conquistado a força. Não é da forma que você quer. Mas voltando aqui, eu estou terminando. Voltando a palavra dos 10 leprosos. A Bíblia diz que o Senhor, olha, ele ia passando, ele ia caminhando. Quando fala caminhar, então diz que ele está em movimento. A igreja não entendeu. Quando fala caminhar, é que ele está passando. Agora, a Bíblia diz que eram 10 leprosos. Os 10 começam a fazer o quê? Gritar: o mestre, o filho de Davi, tem misericórdia. Olha o pastor Anderson aqui. Ei, olha a tua igreja aqui. O Senhor tem misericórdia. Mas dentro da Bíblia Sagrada, pastor, Deus tem se comovido com aqueles que gritam, com aqueles que buscam. Ô pastor, me mostra. Calma aí. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela não gritou, mas ela rastejou para tocar na obra. Muitos não querem nem rastejar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela fez o quê? Ela sofria 12 anos. Quer o remédio da tua cura? Eu vou te dizer agora, Jesus. Ela tinha 12 anos. Já gastou tudo. Já não tinha mais nada, pastor. Já não tinha mais nada, igreja. Tudo que ela já tinha gastado. Acho que nem festa a mulher tinha mais. Mas ela ouve falar de quem? Fala, parede. Ela ouviu falar de quem? A parede foi embora, começou a ouvir o povo. Agora, Jesus vai passando depois o quê? Para onde Jesus está, o quê? Novamente, caminhando. Você não entendeu.
tivesse entendido, já tinha dado glória. Jesus ia o quê? Caminhando. A mulher agora fala o quê? Se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã. Ei, querido, o Senhor está dizendo, se simplesmente tocar na orla do vestido, você ficará sã, você receberá o teu milagre. Ah, pastor, o senhor não me convenceu não. Você não me convenceu que Jesus estava caminhando e que ele ouve. A Bíblia diz que logo mais à frente, na mesma caminhada, tem um homem cego de nascença, o cego de Jericó. E mais uma vez o mestre está fazendo o que, pastores? Ele está caminhando. O que ele está fazendo? Ele está caminhando. Agora a Bíblia diz que o cego de Jericó começa o que? A ouvir. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ele começa a ouvir. O que é que ele começa a entender? O que ele começa a fazer? Ele começa a gritar. Ele não deu rastejando, mas ele deu gritando: oh filho de Davi, tem misericórdia. Oh filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha eu aqui. Oh filho de Davi. Aí o mestre chega para ele e fala: querido, o que queres que eu te faça? Ó Senhor, que eu veja. Ó Senhor, que eu veja. A igreja não entendeu, pastor. Ele está caminhando, ele está perguntando o que queres que faça. Mas fica todo mundo me olhando com a cara de maracujá murcho. Oh meu Jesus, vamos bater no ventilador para ver se vai dar o sumo no final disso tudo. Agora ele começa mais uma vez a gritar. E o bom mestre fala: então veja, querido. Tocou aos olhos, o cego pôde ver. Pastor, não entendi. Me prova, pastor. Vou te dar só mais um exemplo. Na mesma caminhada do bom mestre, na mesma caminhada do bom mestre, ele toca um homem há 38 anos à beira do tanque. Ele encontra mais uma, mas esse não podia rastejar porque ele já era enfermo. Esse não podia gritar porque ele estava imobilizado. Esse não podia rastejar. Ele só podia mexer com os olhos. Mas do lado do tanque, a Bíblia diz que o tanque se agitava todo ano com a presença do anjo. Todo ano era agitada a água. Era agitada a água. Aí o Deus de Israel pergunta: olha filho, queres ficar sã? Eu creio que ele começa a indagar: Senhor, não tem como. Observa bem, Senhor, toda vez que eu tento pular, vem um que tem condições e pula na frente. Ai, agora você vai entender o que eu quero te dizer. Muitos têm feito assim, querido. Quando é para você receber, vem outro e toma a tua bênção. Mas não tem perigo não. Não tem perigo não. Sabe por quê? Porque o general de guerra, aquele que fez a vida daquele homem, ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está dizendo: olha eu aqui, filho. Olha eu aqui, filho. É só pra ti, pra mim te dar. Aí eu creio que aquele homem olha agora e começa a pedir assim: Senhor, como? Poderia ser muito mais fácil, né, queridos? Juntar ali 2, 3 irmãos e esperar a hora certa e empurrar ele para que ele viesse receber o seu milagre, não é? Poderia muito bem alguém empurrar ele quando o anjo agitava as águas, empurrar, mas não, pastor. Ninguém quer saber de pagar compromisso para os outros. Cada um é aquele negócio de olho por olho e dente por dente. Eu vim receber para mim, o resto é que se dane. Na sala, velho. Só que aquele homem não sabia de uma
coisas. Que Jesus, que poderia salvar a minha vida, estava ali. O bom mestre estava ali. O meu rabino da Galileia estava ali. Então meu rabino falou o quê? Ei filho, toma tua cama e anda, vai. Toma tua cama e anda, vai. Ai, não entenderam, pastor. Que se tivesse entendido, já tinha dado glória. Sabe por que não entendeu? Se não dá arrastando, vai brincando. Se não dá deitado, pega a tua cama e anda. O importante é quando Jesus chega, ele faz a mudança na tua vida. Quando ele chega, algo acontece. Mas não se preocupe não, porque a Bíblia já está dizendo: hoje Jesus pode curar mil aqui, mas só um volta para agradecer. Está entendendo, pastor? Deus pode curar milhares, mas só um tem a coragem de voltar e dizer: Senhor, eu recebi meu milagre aqui. Aí quando o Senhor fala assim, agora vai ao sacerdote e mostra. Olha aqui um exemplo. Olha aqui. Quem está olhando aqui é só papel, né? Deus, vem aqui, mano. Dá uma nenenzinha aí. Vem que dá sua vez. Vem cá. Só segura aí que eu te ajudo. Essa irmã aqui, domingo retrasado, eu fiz um desafio para ver quem conseguia subir em cima do púlpito. E ela veio. Pelo desafio ela veio. Mostra qual que está e qual que não está aí. E ela veio. Na segunda-feira ela tinha que fazer uma cirurgia com pedras no rins. E quando ela foi fazer a cirurgia, tiveram que fazer um exame antes. E no exame que fizeram antes, o médico perguntava para ela: não entendi, tem alguma coisa de errado, vamos fazer mais algumas vezes, porque você não consta mais nada no teu estômago. Ai, né, surga. A igreja era no tempo de outrora, quando era encontrada uma grande glória, a igreja se animava, pastor. A igreja pulava, a igreja exaltava, a igreja aplaudia, porque quando Deus opera, é Deus, não é o homem. Qual é o que estava ali, minha filha? Mostra para lá. Qual é o que estava e qual que não estava? Esse era o que estava e o que não estava. Você chegou lá, daí, ó, pastor, vai te dar o microfone. Como é que foi? Foi no mês 11 do ano passado, estava sentindo várias crises e eu fui no hospital, os médicos falavam que era pedra na vesícula. Aí eu tive uma crise muito forte, que eu fui parar no Roberto Silvares. Quando chegou lá, fiquei internada, fiz alguns exames e constatou que eu estava com pedra nos rins. Aí eu fiquei 2 meses tomando remédio para poder as pedras sair e eu não consegui colocar nenhuma para fora. Aí quando foi os 3 domingos passados, o médico falou bem assim que a cirurgia ia demorar muito. Aí eu peguei e vim na igreja, mesmo sentindo várias crises, muita dor. Eu falei com minha mãe: mãe, eu vou na igreja, já são 8 horas, mas dá tempo ainda. Aí eu vim na igreja, o pastor fez desafio com Deus, eu tentei subir aqui no altar e não consegui. Quando eu caí aqui no chão, veio minha irmã e orou por mim. Eu só ouvi na hora que ela falou bem assim: receba o milagre em nome de Jesus. Aleluia! Aí quando foi na segunda, eu fui com o Roberto Silvares de novo. Quando eu cheguei lá, eu fiz os exames. Eu falei assim: mas eu não estou sentindo nenhuma dor. Eu falei com minha mãe na segunda, ela falou assim: minha filha, vai lá e vê se ainda está essa pedra aí. Quando eu cheguei lá, eu fiz os exames, fiz o raio-x, os médicos tudo perguntando: cadê a pedra? Cadê a pedra? Você colocou a pedra? Eu falei: não coloquei a pedra. Aleluia. Foi um milagre de Deus. Bate a palavra para Jesus. Isso é feito quando nós temos autoridade com Deus. Eu quero chamar a irmã ali também, que venceu hoje os 30 dias, né, irmã? Faça favor aqui também, vem cá dar sua testemunha. A senhora teve um engraçadinho que apagou as fotos do meu celular, mas tudo bem. Hã? Mas então apagou. Glória a Deus. Quem viu minha mão, teve
Mas o que a senhora tinha nas mãos? O pastor falou que me dava prazo de 30 dias, ou menos de 30. Eu fui na Bahia, no médico me Teixeira. O médico falou, passou mais remédio para mim, falou que eu disse no médico se eu queresse, se eu não queresse, que ele não estava achando nada. Eu fiz todos os tipos de exames. Eu fiz 8 exames de sangue, não constatou nada. O que constatou foi uma obra errada que estava acontecendo na minha mão e nos meus pés. Mas para a honra e a glória de Deus, eu estou salvo e salvo para contar os testemunhos. Mas o que tinha? Como é que estava a mão da senhora? Minha mão fazia até nojo. Eu sentia nojo, eu sentia cheiro de pereba. Eu sentia cheiro de pereba, eu tinha nojo de mim mesmo. Eu tomava um banho, trocava a roupa, eu sentia eu fedendo. Eu estava sentindo fedendo. Aquele amisco de pereba, de peixe cru. Mas está aqui minha mão. Aqui. Aí. Para a honra e a glória de Quem é? De quem é essa glória aqui, queridos? É de Deus. Mas ó, aí. Ela chegava aqui reclamando que não conseguia nem pisar. Eu só enfrentar meu peso com esse pé, nunca caminhar. Não enfrentava nem pisar o pé no chão. E agora? Agora o Dá um sapateiro. sapateiro, bebê. Dá uma sapateada legal aí. Oh, glória a Jesus. As palmas fechadas são do bebê. Os milagres só acontecem, querido, quando você dá lugar. Os milagres só acontecem quando não adianta também eu e os pastores e os líderes da igreja pagar preço e você chegar aqui e depositar toda a nossa energia e você não tiver fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo é movido pela fé. Tem mais alguém que recebeu algum milagre, alguma bênção no decorrer desse ano de 2016 aqui? Se tiver, vem cá na frente rapidinho, conta a sua bênção, né? Não tem não? Amém, né? Isso é hora, lembra o que diz a palavra? Que só um voltou para agradecer. Então a Bíblia está dizendo que no meio de 100 vai ter 2, 3 que vai vir, vai ter a coragem de vir falar que Deus operou, que Deus salvou. Para resumir a palavra, então o Senhor ouviu o clamor daqueles 10 leprosos, mas teve um segredo nisso aí. Deus, ele teve que dar autoridade. Jesus, ele não tirou a autoridade de quem? Dos profetas. Porque senão ele não falava, vai ao sacerdote e mostra, precisava disso? Precisava? Ele podia falar, tá limpo, já é, pode crer, mano, tá tranquilão. Não é? Ele falou, não, vai. A Bíblia diz da honra quem tem honra. Então ele foi lá, foram lá, alguns foram, outros não foram. Então, e até o que foi, o que recebeu, nem da própria casa era um estrangeiro. Então isso já me dá a dizer que muitas vezes os de fora dão mais valor do que os próprios de casa. Porque isso está querendo dizer que muitas vezes a gente que estamos de dentro de casa não damos valores. Não damos valores à igreja que nós temos. Não damos valores ao pastor que nós temos. Só queremos pegar uma taca desse tamanho nas costas do pastor e toma. Uma hora cai, gente. Uma hora não aguenta. A vida de vocês acaba quando você chega em casa. Aí vem os seus problemas do dia a dia, do trabalho, né? Nós temos que sentar, planejar qual vai ser a campanha, qual vai ser a próxima loucura a fazer para abençoar a vida de vocês. Então não seja como os 10, como os 9, seja como um que voltou e agradeceu a Deus por tudo que recebeu. Amém? A salva de palmas para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né, queridos? E desde já eu quero agradecer a todos, né, que nos ajudaram aí nesses 3 dias de encontro de vasos, né? Talvez hoje vocês queriam ver um pregador de fora,
né? O cara quer trazer só melzinho, né? Mas vocês tomaram um melzinho aí, né, pastor? Um melzinho amargo, mas foi. Mas isso é para poder nos edificar. Eu estava precisando. Esse suor que eu suei aqui, o suor que está descendo no meu rosto é azeite puro, querido, né? Eu creio que eu estava precisando disso. Nós precisamos disso, adorar a Deus. Então coloca-se de pé, vamos fazer a oração da fé. Quem aqui já pegou a chave da vitória? Levanta a mão. Quem já pegou a sua chave da vitória? Quem já pegou? Quem não pegou, levanta a mão. Quem não pegou? Quem não pegou? Vamos fazer, pastor? Glória a Jesus. Depois só vem tomar oração e pegar a chave. Ajuda aí. Glória a Jesus. Querido, nós estamos com um propósito. Até acabar essas chaves todas que tem aqui, ó. Com a igreja, nós estamos precisando aí, né, fazer alguns acertos da igreja ainda, né? O plano do evento que era para arrecadar um dinheiro para quitar algumas coisas da igreja, né? Mas não deu, não saiu da forma que a gente diz, né? Então eu quero convidar você a poder ajudar a igreja para domingo que vem, com um valor de R$20, a coisa está apertada para todo mundo, né? Mas você que pode fazer um voto, aí você vai pegar sua chave, você não vai dar para ninguém não. Você vai pegar sua chave e vai colocar no chaveiro do seu carro, do seu comércio, da sua bicicleta, da sua chave de sua moto, aonde você quer que Deus abra a porta. Né? E nosso desafio até o final do ano, Deus honrar todo mundo, né, pastor? Né? Nós estamos aí no desafio até o final do ano de Deus honrar com cada propósito que você fizer, né? Mas lembrando, não começa a listar lá um Honda Civic, um Corolla, uma Dublô, uma casa com suíte, não vai aí não, né? Se sua fé for de ganhar também, vai. É você e sua fé. Já desceu hoje, né? A chave já foi para a Bahia, já teve na Bahia em Teixeira, agora está indo para Camacan, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais, né? Aí vocês vão ver o pastor aí dar uma sumida aí, mas não é a sumida muita não, é de uma semana só, viu? Vai estar em missão aí. Por que não vai um e fica o outro? Já tem, depois aí, vai dar o jeito, né? Já tem líderes, né? Missionária Márcia, pastor Rosinaldo, pastor Josinei, missionária Natalícia, né? E assim por diante, amém? Então você vai pegar o seu voto, pegou o voto, depois você vem cá na frente, o pastor José Roberto vai estar orando e te entregando a chave, amém? R$20, pode passar, pastor. Ou melhor, vem cá na frente e pega logo, é mais bonito, né? A Bíblia diz que o pessoal